Olá, meus queridos alunos e alunas. Professor Valdeci Alves novamente. Hoje, curiosamente, não teremos aula de matemática. Teremos uma aula de inglês e futuramente história e também física. Na aula de inglês de hoje, falaremos sobre o auxiliar did. Esse auxiliar é muito utilizado na língua inglesa. Ele é utilizado na interrogativa, na negativa e para dar ênfase numa frase, para você afirmar mesmo que aquilo ali é verdade, é verdadeiro. Então vamos ver as funções do auxiliar did, vamos ver o máximo possível que pudermos para que possa ajudar vocês aí no ensino fundamental 1, no ensino médio, em concursos públicos, né, que a língua inglesa esteja presente. E também não esqueça de dar aquela força para o canal do YouTube do professor Valdeci Alves. Como? Se inscrevendo para quem não é inscrito, indicando o vídeo para outras pessoas, fazendo comentários, dando like, porque assim o YouTube vai divulgar o meu vídeo para várias pessoas e vocês vão ajudar o meu canal a crescer. Um forte abraço e vamos aprender sobre o auxiliar did com calma e elegância. Hoje aprenderemos como utilizar o auxiliar did. Como utilizar o auxiliar did na língua inglesa. Estudo completo sobre o uso do auxiliar did no inglês. O auxiliar did é amplamente usado na língua inglesa, especialmente em frases no passado simples. Então vocês memorizem isso. O did é utilizado em frases no passado simples. Ele desempenha um papel essencial em perguntas negativas e ênfases em frases afirmativas. Essa ênfase em frases afirmativas, muitos desconhecem essa utilização do did, mas hoje veremos com todos os detalhes. Este estudo explica como utilizá-lo corretamente, com exemplos e dicas práticas. Então, nós vamos ver exemplos, dicas práticas, regras da gramática, dentre outras coisas. Vamos prosseguir na nossa aula. O que é o auxiliar did? O did é o auxiliar do passado simples em inglês. Ele é usado com todos os sujeitos. O I, you, he, she, it, we e they. Ou seja, é equivalente aos pronomes pessoais do caso reto em português. I, eu, you, você ou tu, he, ele, she, ela, it. O it é utilizado para objetos e animais, tá bom? Ele pode significar como se fosse um ele ou ela, porém utilizado para objetos e animais. We, they. Só uma ressalva. Hoje em dia, os pets são praticamente como se fossem da família. Então, muitas pessoas não utilizam o it para animais, e sim o he e o she. Apenas uma curiosidade. Após o did, o verbo principal volta à sua forma base. Vamos ver aqui um exemplo. Did you go? Ou seja, como eu usei o auxiliar did e no passado, significa você foi. Eu não posso usar o did, o pronome aqui, e depois o verbo no passado, porque o did já indica passado, ele é um auxiliar que indica passado. Então, o verbo não vai para o passado. Ele fica como se estivesse no infinitivo, sem o to. Então, isso é muito importante vocês observarem. Então, isso aqui, ó, não se utiliza, tá bom? Toda vez que nós formos utilizar o auxiliar did, a gente utiliza ele, tem uma estrutura, vem o sujeito, que no caso é o pronome, e depois o verbo principal, ele fica como se fosse no infinitivo, sem o to. Uma coisa interessante é o seguinte, muitos alunos me questionam, professor, o que significa o did como auxiliar? Qual é a tradução do did como auxiliar? Não, ele não tem tradução. Ele é utilizado como auxiliar para poder fazer perguntas negativas, mas esse did, aqui nesse caso, como auxiliar, ele não tem tradução. Então, coloquem isso aí nas anotações de vocês. Vamos prosseguir a nossa aula. Quando usar o auxiliar did? Então, aqui é o nosso tópico 2. A. Em perguntas no passado simples. Então, eu sempre vou destacar. O auxiliar did, ele é utilizado, uma das utilizações é sempre em relação ao passado simples. Então, a primeira utilização aqui que nós vamos estudar do auxiliar did, em perguntas no passado simples. Para formar perguntas no passado,
usamos did antes do sujeito, seguido pelo verbo principal na forma base. Lembrando, pessoal, que esse verbo principal na forma base é como se fosse o verbo no infinitivo sem o to. Apenas para que nós possamos lembrar, professor, o que é o verbo no infinitivo? Vamos voltar aqui para a nossa língua portuguesa. O verbo no infinitivo são todos os verbos que têm a terminação ar, er, er e ir. Por exemplo, cantar, sorrir, correr. Então, todo verbo que tiver essa terminação em português são os verbos no infinitivo. Analogamente, numa tradução para o inglês também. Então, é para vocês entenderem o que significa esse verbo no infinitivo. Vejamos a estrutura. Então, quando eu tenho aqui o did utilizado em pergunta, nós temos a seguinte estrutura: o did mais o sujeito, mais o verbo na forma base, mais o complemento. Essa é a forma na qual utilizamos o did na pergunta, em questões, em questionamento. Vejamos aqui exemplos. Did you study yesterday? Você estudou ontem? Então vejam que é uma pergunta. Olha aqui a nossa estrutura. Did, está aqui o did. Mais o sujeito, no caso aqui o sujeito é o you, você, mais o verbo na forma base, ou seja, é como se fosse o verbo no infinitivo, sem o to, então stud, e aqui o complemento, yesterday. Então vamos ver aqui mais dois exemplos. Did she finish the project? Ela terminou o projeto? Então tá aqui, olha, o did, ó, vamos ver aqui, ó, did, mais o sujeito, tá aqui o sujeito, aqui no caso é she, mais o verbo na forma base dele e mais o complemento. O último exemplo aqui é Did they travel last year? Eles viajaram no ano passado. Então, novamente, a estrutura que nós temos de uma pergunta. Vamos finalizar aqui relembrando. Estrutura da utilização do auxiliar did em uma pergunta. É o did mais o sujeito, mais o verbo na forma base, mais o complemento. Não se esqueçam disso. Tirem um print aí da tela, anotem no caderno de vocês, deem um stop no vídeo. Vamos continuar. Dica: nunca use o verbo no passado após o did. Então, já aprendemos isso daqui, mas eu vou sempre reforçar, porque isso vai entrar na cabeça de vocês para que vocês utilizem o auxiliar did sempre da forma correta. Então, vamos continuar. Quando que nós vamos utilizar o auxiliar did? Agora vamos para a letra B. Em frases negativas no passado simples. Novamente, pessoal, passado simples. Vejamos. Nas negativas, adicionamos did not ou didn't, forma contraída, após o sujeito, seguido pelo verbo na forma base. Quando a gente vai utilizar o did em frases negativas, a gente pode falar did not ou didn't, tá bom? Que é a forma contraída. Vejamos aqui a estrutura de uma frase na negativa. É o sujeito mais o did not ou didn't, mais o verbo na forma base, que eu já expliquei para vocês, e mais o complemento. Vejamos aqui os exemplos. I didn't see the movie. Eu não vi o filme. Então, vejam, o sujeito, aqui agora quem vem primeiro é o sujeito, tá bom? Depois, o auxiliar did, que a gente pode falar didn't ou did not. Nós vamos ver aqui em que situações eles são mais utilizados daqui a pouquinho. Vejamos aqui o segundo exemplo. She did not call me. Ela não me ligou. Então, de novo, she did not call me. Ela não me ligou. We didn't go to the party. Nós não fomos à festa. Então, relembrando, eu vou utilizar uma frase com auxiliar did, uma frase na negativa. É o sujeito, depois did not ou didn't, depois o verbo principal na sua forma base, como se fosse o infinitivo sem o to, e depois o meu complemento que vai complementar a nossa frase. Vejamos aqui agora uma dica muito importante. Falei para vocês que ia dar uma dica, não falei? Então vamos lá. Use didn't para conversas informais. Mas lembre-se de que o did not é preferido em contextos formais. Professor, posso usar o didn't no formal e no informal? Pode, pessoal. Posso usar o did not no formal e no informal? Pode, porém, preferencialmente na língua, didn't é no informal e did not é no formal.
preferencialmente, não é obrigatório. Entenderam? Então vamos para o nosso próximo slide. Letra C. Ainda estamos falando quando usar o auxiliar did. Na letra C, para dar ênfase em frases afirmativas. Importantíssimo. Tem muita gente que desconhece essa utilização do auxiliar did. Então vejamos como que nós vamos utilizar para dar ênfase em frases afirmativas. Em frases afirmativas, did pode ser usado para dar ênfase. Essa construção é comum quando queremos corrigir ou reforçar uma informação. Vejamos a estrutura. Sujeito mais did, mais verbo na forma base, mais o complemento. Então vamos ver aqui 3 exemplos. I did see her at the party. Eu realmente a vi na festa. Então, alguém estava duvidando para aquela pessoa, fulano foi mesmo, ou fulana foi mesmo na festa? Aí a pessoa chegou e falou de forma firme, tá? Ela está afirmando, ela está dando ênfase. Então ela fala, I did see her at the party. Eu realmente a vi na festa, tá bom? Então ela está ali ratificando, ela está confirmando, ela está dando ênfase. Segundo exemplo, he did finish the homework. Ele realmente terminou a lição de casa. Então vamos supor que de repente é uma criança ali que é meio preguiçosa, não faz o trabalho, aí o pai está conversando com a mãe, aí de repente, né, o pai fica meio desconfiado, ele fez mesmo o dever de casa, ou ela fez, aí a mãe fala, ele, né, he did finish the homework. Ele realmente terminou a lição de casa. Então ela está dando ênfase que é para o pai acreditar e ficar feliz que o filho terminou ali o trabalho de casa. Nosso terceiro exemplo, we did enjoy the concert. Nós realmente gostamos do show. Então, eles foram no show, gostaram muito e quer dar ênfase para outras pessoas também irem assistir ao show, né, ficar feliz ali. Então, o did, nessa situação que nós estamos falando agora, é para dar ênfase a uma frase. Então, vejamos aqui a dica. Essa construção é muito usada em respostas enfáticas para evitar mal-entendidos. Então, acredito que, da forma como eu expliquei, vocês já entenderam essa utilização do did. Vamos prosseguir. Erros comuns com o uso do did. Então, nós vamos ver agora alguns erros muito comuns de serem feitos quando nós vamos utilizar o did. Mas, para quem estuda direitinho, lê uma boa gramática, assistiu a esse vídeo também, com certeza não cometerá esses erros. Letra A. Usar o verbo no passado após o did. Errado. Did you went to the store? Went, pessoal, é o passado simples do verbo go, tá bom? Que significa ir. Então, vejam, se eu utilizei aqui, nessa interrogativa, o did, eu não posso utilizar o verbo já no passado, porque o did, o auxiliar did, já está no passado. Qual é o correto, que está aqui em amarelo? Did you go to the store? Esse é o correto. Letra B. Esquecer de usar o did em perguntas negativas, tá? Errado. You went to the store? Ou seja, eu coloco aqui o sujeito na frente, o verbo no passado simples e o complemento. Pessoal, está errado. Toda vez que eu vou fazer uma pergunta na qual eu vou utilizar o passado simples, eu tenho que fazer essa pergunta com o auxiliar did e utilizando a regra que eu já ensinei. Ou seja, o did mais o sujeito, mais o verbo principal e mais o meu complemento. Não cometam esses erros que eu já venho falando desde o início da nossa aula. Vamos prosseguir. Exemplos práticos. Então, pessoal, vamos ver aqui mais alguns exemplos práticos para que vocês possam reforçar esse aprendizado de vocês. Então, vamos lá, em perguntas, né? Did you watch the game yesterday? Você assistiu ao jogo ontem? Note que eu tenho uma pergunta. Qual é a construção da pergunta? É o auxiliar did, mais o sujeito, mais o verbo na forma base, mais o meu complemento. Vamos ver mais um aqui. Did he buy the book? Ele comprou o livro? Então, está aqui novamente a nossa construção. Outra. Did we need to bring anything? Precisávamos trazer algo? Vejamos aqui a negativa. I didn't eat breakfast today. Eu não tomei café de manhã hoje, ou pela manhã hoje. Então, tem aqui uma negativa. Como que é a construção da negativa? É o pronome
o did not ou didn't, mais o verbo e mais o complemento. Vejamos mais dois exemplos. She didn't come to the meeting. Ela não veio à reunião. They didn't tell me the truth. Eles não me disseram a verdade. E dando ênfase, que também expliquei para vocês, que é um tipo de utilização do did que alguns desconhecem. Vamos lá. I did apologize for my mistake. Eu realmente me desculpei pelo meu erro. She did understand the lesson. Ela realmente entendeu a lição. We did enjoy the trip. Nós realmente gostamos da viagem. Uma revisão da utilização e da construção das situações relativas a perguntas negativas e ênfase do did. Vamos continuar. Dicas importantes sobre o uso do did. Verifique o contexto. Use did apenas em frases no passado simples. Para outros tempos verbais, como passado contínuo, ele não se aplica. Então, vejamos aqui um exemplo. Did you study? Passado simples. Você estudou? Agora, were you studying? Então, é um passado contínuo. Nós não podemos utilizar aí o auxiliar did. Forma a base após did. Lembre-se que o verbo principal deve sempre estar no infinitivo sem o to após o did. Então, pessoal, acho que vocês já estão gravando isso daí de tanto eu colocar isso na cabeça de vocês. Acredito que se vocês fizerem uma provinha ou um exercício gramatical, pode até talvez não conhecer todo o vocabulário, mas a parte gramatical acredito que vocês vão acertar em relação ao did. Pratique com perguntas e respostas. Uma boa forma de treinar é criar perguntas no passado usando did e respondê-las afirmativa e negativamente. Did you read the book? Aí você vai responder yes, I did ou no, I didn't. Vamos prosseguir. Exercícios para a prática. Complete com did ou didn't. Então vamos aqui agora trabalhar um pouquinho alguns exercícios para que vocês possam aí praticar. Primeiro aqui, olha, tracinho, she called you yesterday. Então, é uma interrogativa, né, pessoal? Então, vocês vão colocar aqui, olha, did she call you yesterday? Então, vou colocar aqui, ó, um did, somente o did. Pronto. Agora aqui no número 2. I, tracinho, see anything unusual. I didn't, porque esse unusual que significa o seguinte, não vi nada anormal, né? Eu não vi nada anormal traduzindo essa frase. Então, vocês vão colocar aqui o didn't. Como é que se escreve o didn't? É bem simples, tá? Vocês escrevem normalmente o did, tá? Aqui é o did. Aí coloca a letrinha N, o apóstrofe e depois a letrinha T, tá? Bem simples, ok? 3. Tracinho, you know the answer to the question. Então, é uma pergunta também, não é negativa, tá? O que ele está perguntando aqui? Você sabia a resposta para a pergunta? É isso que ele está perguntando. Did you know the answer to the question? Então, vamos colocar aqui novamente um did. Vai começar com letra maiúscula, né, pessoal? Porque nós estamos aqui em início de frase, tá ok? Agora, a número 4. He, tracinho, finished his homework because he was tired. O que significa isso aqui, pessoal? Ele não terminou o seu trabalho de casa porque estava cansado. Então, aqui eu não tenho uma interrogativa, aqui eu tenho uma negativa em relação ao did. Então, vamos colocar aqui didn't, como é que eu já ensinei para vocês. Para escrever o didn't, é tranquilinho. Escreve aqui, ó, o did, normal. Coloca a letra N, apóstrofe, e o Tzinho. Então, tá aí. Pessoal, terminamos a nossa aula referente ao auxiliar did na língua inglesa. Espero que vocês tenham aprendido. Façam uma revisão do vídeo, procurem outros materiais para que vocês possam consolidar aí o conhecimento de vocês. Um forte abraço, estudem sempre com calma e elegância e até o nosso próximo vídeo.